Oi, gente! Oi, turma 71, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje iremos fazer a revisão do nosso capítulo 5. Como vocês sabem, tem como tema região Sudeste. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar a partir da página 18 da nossa apostila. Vamos nessa, galera. Como vocês já sabem, né, nós estamos estudando tudo sobre o Brasil esse ano e, né, dividimos os nossos estudos pelas regiões, né, oficiais do BGE, nosso amigo BGE, para facilitar nossos estudos. No capítulo 5, nós estamos nos dedicando à região Sudeste. Região Sudeste é formada por 4 estados, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Nós moramos na região Sudeste, então, né, dentro aqui da nossa realidade do Rio de Janeiro, a gente vive, né, grande parte do conteúdo que nós estudamos ao longo desse capítulo. Depois, nós vimos, né, exploração de recursos naturais. Com o desenvolvimento da atividade cafeeira, com o início, né, e o aumento da industrialização, pessoas que moravam em outras regiões do país começaram a migrar, né, a se deslocar em direção à região Sudeste em busca, né, de melhores condições de vida, em busca de trabalho nessas indústrias. Esse processo de industrialização, ele representou, né, um atrativo populacional e fez com que essas pessoas migrassem aqui, né, para a região Sudeste. O crescimento industrial, ele além de levar essa migração, ele também leva à exploração de recursos naturais, principalmente aqui na região Sudeste, porque aqui foi o berço da industrialização. Então, quanto mais a indústria se desenvolvia, mais havia necessidade de matéria-prima e também, né, de fontes de energia, principalmente energia elétrica, certo? Depois nós falamos da distribuição industrial aqui no Sudeste, né? Aqui na nossa região. A região Sudeste é a que concentra o maior número de indústrias de todo o Brasil e também é o que emprega, né, que ocupa mais mão de obra na atividade industrial. O estado de São Paulo vai ser o que possui a maior atividade industrial do Sudeste e também do Brasil, certo? Também vamos ter outras cidades com muitas indústrias, aqui no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, e alguma outras cidades do sul de Minas e no Triângulo Mineiro, certo? Dentro do contexto do Sudeste, o Espírito Santo é o estado da região Sudeste com a menor atividade industrial. E relembrando, né, o Triângulo Mineiro que a gente mencionou, ele é integrado pelas seguintes cidades: Uberlândia, Uberaba, Araguari, Patos de Minas, Araxá, Ituiutaba e Patrocínio, certo? Se a gente tem uma concentração populacional, se a gente tem uma concentração de indústrias, a rede de transporte, gente, tem que ser, né, tem que dar conta de interligar tudo isso. Então, a região Sudeste vai possuir uma rede de transportes composta por rodovias e ferrovias, mas principalmente rodovias, né? A malha rodoviária do Sudeste é a maior do Brasil, tem mais de 530 mil quilômetros de extensão e, além disso, né, além dessas partes continentais, vamos dizer assim, a gente também vai ter importantes portos, como, por exemplo, Porto de Tubarão, lá em Vitória, Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Santos, em São Paulo, que é o maior da América do Sul. Nos transportes, gente, também, né, aqui na região Sudeste vai ser os mais importantes aeroportos do país, certo? Saindo um pouco, né, desse ambiente mais urbano que a gente estava conversando, nós fomos para o espaço rural. A industrialização da região Sudeste acabou acarretando, né, levando muitas mudanças para o meio rural. A agropecuária, né, tanto as atividades de agricultura quanto as de pecuária, passam a ter uma forte relação com a indústria. Por quê? Porque para atender as necessidades da indústria, o campo precisou produzir grande quantidade, né, produzir mais e em menos tempo. Isso exigiu, né, o aperfeiçoamento das técnicas de produção e também levou, né, a cada vez mais ter tecnologias empregadas na produção. Dessa maneira, a gente percebe, né, que foi ocorrendo cada vez mais a adoção de máquinas junto com a modernização da agronomia e também da veterinária.
As agroindústrias que utilizam produtos agrícolas estão presentes, né, se espalharam bastante aqui na região sudeste e necessitando de matéria-prima, o meio rural que vai ser o grande fornecedor. Grandes produtores de cana-de-açúcar, de café, trabalham junto com as agroindústrias. Isso vai transformar uma grande transformação na agricultura, certo? E lembrando, gente, isso é um ponto muito importante para a gente entender a agricultura, tanto no Sudeste quanto no Brasil, tá? As pequenas e médias propriedades rurais, elas são as responsáveis por produzir, né, os itens necessários para suprir o abastecimento interno, para suprir as necessidades da população brasileira, ou seja, são as pequenas e as médias propriedades rurais que botam comida na nossa mesa. Elas não produzem para o mercado externo. Então, os grandes destaques vão estar na produção de feijão, mandioca, frutas, hortaliças, frango, ovos. As pequenas e médias propriedades utilizam toda a sua área para produzir, para conseguir aumentar a sua produtividade. Contudo, né, elas não têm um poder aquisitivo tão alto assim, então não utilizam, né, muitas tecnologias nas suas propriedades, costumam, né, empregar a mão de obra familiar. A gente também destacou, né, dentro da região sudeste, o Pico da Bandeira. A gente percebe, né, que o Pico da Bandeira é o ponto mais alto da região sudeste e o terceiro mais alto no Brasil. Tem 2.892 metros de altitude, fica localizado lá em Minas Gerais, na Serra do Caparaó. Inclusive, é um dos pontos mais frios da região sudeste, né, influenciado diretamente pela altitude. Durante muito tempo foi considerado o pico mais alto do Brasil. Depois, né, voltamos um pouco para esse ambiente urbano, falando sobre as regiões metropolitanas, né? A região sudeste tem um nível de urbanização muito elevado, né? E está passando por esse momento, né, que várias cidades se expandiram muito, aumentando cada vez as suas áreas metropolitanas. A região metropolitana da Grande São Paulo é a maior do país, né, a maior do Brasil. São 39 municípios com uma população de cerca de 20 milhões de habitantes. E toda essa concentração, né, urbana, populacional, industrial, acaba levando, né, a problemas de poluição urbana. A região sudeste apresenta o maior número de problemas relacionados à poluição, né? A gente precisa de um trabalho em conjunto, tanto da população quanto do governo, para isso melhorar, né? A poluição ela vai estar presente nas águas, no solo, no ar, e acaba acarretando, né, doenças para os moradores desses centros urbanos. A gente pode apontar, né, como problemas enfrentados pela população: enchentes, né, causadas pelo acúmulo de lixo jogado nas ruas, entope bueiro. Quando chove muito, a gente já sabe o problema que dá. Também deslizamentos de terra causados por construções em lugares inadequados. Os deslizamentos de terra, né, acabam podendo gerar tragédias, enfim, né? E essa, galera, foi a revisão do nosso capítulo 5, beleza? Então, gente, nós estamos chegando ao fim dos nossos estudos do capítulo 5 e, como vocês já sabem, né, nossa última atividade de cada capítulo é fazer um resumo dos conteúdos trabalhados. Atenção, galera! Para um resumo ficar eficiente, né, para atender a nossa proposta, todos os assuntos presentes ao longo do capítulo têm que estar presentes no resumo de vocês. Porém, atenção que resumo não é cópia. Explique com as suas próprias palavras os conteúdos que foram trabalhados ao longo do capítulo, tá bom? Caprichem! A gente fica por aqui. Um beijo, se cuida, até a próxima. Tchau, tchau!